aí a gente libera o acesso, tá bom? Foi muito bem, nós já estamos com um grupo bom, já deu nossos 5 minutos de tolerância, nós vamos começar com uma oração. Marcleilton está aí, parece que acabou de entrar, Marcleilton. Tá por aí, Marcleilton? Eu vi o nome dele Oi, por aí. pastor, estou sim, acabei de entrar. Beleza, Marcleilton. Marcleilton, eu quero que você ore aí para darmos início à nossa reunião. Nem todos podem acionar a câmera, mas se você puder, aciona para a gente poder ver vocês, matar a saudade do rosto de vocês, tá bom? Quem puder, aciona aí. Muito bem, Marcleilton, hora para darmos início. Hoje nós queremos ter nosso encontro dividido em pelo menos 3 momentos, né? O primeiro momento é de compartilhar o testemunho. Nós escalamos alguém para dar esse testemunho, né? A Júlia, ela vai compartilhar o testemunho dela. Depois nós vamos ministrar algo sobre esse tema de reentrada, né? Fazendo uma analogia, e nós vamos terminar com o tempo de oração também e com respondendo algumas perguntas ou permitindo que outros também compartilhem, tá bom? Então, nós vamos começar com essa oração, e essa é uma experiência nova para mim também, eu sei que é para vocês, e a gente espera que dessa experiência nós possamos tirar algo criativo para que a glória de Cristo se manifeste cada vez mais em nós. Na verdade, o nosso objetivo é ser mais parecido com Jesus a cada dia, a cada momento, em cada experiência que temos, aprender com Ele, a nos tornarmos mais parecidos com Ele, tá bom? Então, Marcleilton, ora aí por nós, amém? Ora por esse Amém. tempo, por esse momento. Amém. Papai querido, nós queremos te agradecer pelo seu nosso Deus. Obrigado por aquilo que o Senhor tem direcionado, por aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Pai querido, nós queremos cobrir o pastor Feitosa agora com a tua graça, esconde ele atrás da tua cruz. Nós queremos te pedir, Senhor, tudo aquilo que for falado nesse momento, nessa reunião, Senhor, traga clareza. Senhor, as mentes confusas, Senhor, que haja, Senhor, um alinhamento com os céus. Papai querido, nós queremos desfrutar daquilo que é a tua doce e perfeita vontade para as nossas vidas nesse tempo. Nós queremos te agradecer pela vida de cada um que está aqui, por aqueles que vão compartilhar. Papai, abre os céus sobre nós, que haja entendimento e compreensão do tempo determinado para cada coisa sobre as nossas vidas. No nome poderoso de Jesus, é isso que eu te peço e te agradeço. Amém. Amém. Glória a Deus. Pois muito bem, gente. A nossa percepção é que nós, às vezes, temos uma experiência tão forte em um campo missionário, num intensivo de missões, na base missionária, e o retorno para casa, às vezes, causa alguns choques, algumas experiências que a gente aí não sabe lidar completamente com isso. Por isso, pensando nisso, nós resolvemos fazer esse momento que chamamos de reentrada, né? Lembrando de um astronauta, né? Quando ele volta do espaço para casa, essa experiência da reentrada, ele passa por várias etapas, né, nessa experiência, e nós acreditamos que, da mesma maneira, coisa semelhante acontece com um missionário, com um servo de Cristo que retorna, que sai de um momento mais intenso. Eu me lembro que eu senti isso até na IFOL. Quando terminou a IFOL, aquele retorno para casa foi um choque para nós também, porque aprendemos tantas coisas, vivemos tantas coisas fortes, e quando retorna para casa, aquela sensação de não saber bem direito o que fazer. Então, a gente quer compartilhar, ouvir o coração de vocês também. É lógico que a gente vai tentar ser um moderador aqui, para que todos possam falar ou escrever, e a gente tem a nossa equipe aqui, o André e a Maiana, estão aí acompanhando os escritos, né, os recados, para a gente poder coordenar isso melhor, tá bom? Então, nós vamos começar, e eu pedi para... Isso nasceu de uma conversa até minha com a Júlia, né? Eu passei lá em Dom Eliseu, e
acabei sentindo essa necessidade, compartilhei com ela, e fez sentido para o coração dela, fez sentido para o nosso também. Então, eu pedi para ela compartilhar um testemunho, e agora eu passo a palavra para a Júlia, para ela compartilhar o testemunho dela com a gente, da experiência que ela teve no retorno para casa. Graças a Deus, boa noite. Só avisando antes, eu tô com o meu primo, e ele é um bebezinho. E ele chegou de surpresa aqui, mas ele vai ficar quieto, eu acho. Eu pensei muito sobre o que eu poderia falar hoje, e como a gente poderia abordar esse assunto. Mas eu percebi que o retorno pós-base, ou pós-intensivo... Eu vou tentar arrumar um lugar melhor, calma só um minutinho. Enfim, e pensando sobre isso, eu percebi que esse retorno, essa volta para sua casa, para sua realidade, nós percebemos que é uma experiência muito individual. Acho que cada um ele tem um sentimento, cada um consegue lidar de uma certa forma, e eu vou expor a minha experiência de como foi esse período pós-base. Eu lembro que os primeiros meses eles foram um período de muita ansiedade. De me sentir às vezes muito perdida em relação a qual o próximo passo, o que fazer em relação a todas as informações que você tinha recebido naquele momento. E tanto no intensivo quanto na base, são momentos e experiências que você carrega muitas informações. E muitas vezes a gente chega no nosso lugar e uma coisa que a gente sempre escutou é que nós fizemos base, mas a nossa casa não fez. A nossa igreja não fez base, a nossa igreja não fez intensivo. Então, assim, quando a gente chega carregado de muitas informações, querendo passar isso para todo mundo, tipo, vomitando aquele monte de coisa, e parece que tá um turbilhão dentro da gente, que a gente quer fazer tudo, e ao mesmo tempo a gente não consegue produzir nada. Porque a vida de uma pessoa ansiosa é meio assim. Então a gente fica muito ansioso, com muitos pensamentos, mas não produz algo realmente produtivo, algo que realmente traga benefícios. E eu lembro que eu estava muito ansiosa porque eu não sabia por onde começar, nem para onde ir, nem como fazer. Por mais que eu planejei muitas coisas na base, quando chegou no dia, no ao vivo, naquele momento que eu precisava fazer, parece que eu olhava o planejamento e não fazia sentido, não batia com a realidade. E foi um período muito complicado. Não vou mentir, dizer que foi mil flores, não foi. Foi um período muito complicado, em que a dificuldade, quando a Bíblia fala que o coração ele é enganoso, ele realmente é enganoso. Porque nós vamos nos prendendo a esse sentimento. E eu comentei com o pastor Feitosa que o sentimento é como se fosse um luto. Você estava vivendo uma época da sua vida de contemplar, de viver aquela presença com Deus todos os dias, de você ouvir a voz de Deus de uma forma tão audível, tão clara. E quando você chega em casa, parece que você não escuta mais nada, parece que a Bíblia não faz mais sentido nenhum, parece que nada, está tudo perdido. E isso não passa de sentimentos do nosso coração, da nossa alma gritando. E hoje em dia eu entendo isso, mas na época eu estava desesperada. E eu falei para ele, para o pastor Feitosa, que é como se fosse um luto. É como se a nossa alma ela tivesse perdido aquela segurança. E eu digo isso principalmente na base, porque toda semana a gente recebe nosso cronograma, a gente sabe tudo que a gente vai fazer, a gente sabe a nossa próxima viagem, qual vai ser a última viagem, para onde a gente vai, quanto tempo a gente vai passar. Então, todas as coisas, a gente já sabe o que vai acontecer. A gente já tem a previsão do que vai acontecer. E quando você chega num lugar onde tudo é como se fosse tudo novo novamente, você não sabe o que vai vir pela frente. Mas pode passar um período em que eu realmente fiquei muito triste, em que eu pedia muita ajuda do Senhor por estar em um momento de muita ansiedade. E aí, depois de um tempo, as coisas foram se alinhando, graças a Deus, mas houve um versículo muito simples, mas que também traz uma história muito profunda, que é lá em Lucas 17:32, que vai falar que Jesus pede para que os discípulos lembrem da mulher de Ló. É simplesmente isso, eu acho, o versículo. É só isso. Ele só fala, lembrem-se da mulher de Ló. E quando eu li somente esse versículo, quando eu voltei naquela história e voltei no que ela tinha feito, no que aconteceu,
O Senhor me trouxe clareza em relação ao que eu estava vivendo. Às vezes a gente sai de um lugar onde a gente estava confortável, onde nossas coisas estavam muito bem estabelecidas. E a partir do momento que o Senhor nos manda, é como se Ele nos mandasse para o campo, realmente. Como se a gente fosse enviados para algo que é a nossa casa, o nosso lar, a nossa igreja. E quando a gente é enviado, muitas das vezes a gente quer olhar para trás e sentir saudade daquilo que a gente viveu no passado. Porque é um momento bom. Por mais que tenha suas dificuldades, porque todo lugar que você vive, toda experiência que você for viver, ela tem pontos positivos e negativos. Mas, ao mesmo tempo, você sente falta. Você sente falta de estar naquele lugar de conforto, onde o Senhor se manifesta de diversas formas todos os dias. Você sente falta daquele lugar. Mas se eu apenas olho para o lugar onde eu saí, eu fico paralisada no lugar onde eu estou. Eu nem avanço e nem retrocedo. Eu fico paralisada ao ponto de não conseguir sair daquele lugar. Somente num lugar de saudade, num lugar de luto. E hoje eu acredito que o Senhor ele tem mudado essa realidade, pelo menos em mim, para que eu consiga avançar em muitas outras coisas. Mas que eu conversei com o pastor, eu falei que essa foi a sensação. E conversando também com outra missionária que mora aqui, que é a Vitória Dantas, a gente teve várias conversas, e uma delas a gente compartilhou disso, que era realmente esse sentimento. O sentimento de que perdeu algo, de que eu nunca mais vou sentir algo como eu senti no intensivo, eu nunca mais vou sentir algo como eu senti na base, e talvez nunca mais sinta mesmo, mas os ciclos, eles iniciam e se encerram, e o Senhor, ele tem coisas novas todos os dias para nós. Então eu acredito que aquilo foi um tempo de preparo para algo maior ainda, do que a gente mal pode imaginar. Então, assim, eu estou com o coração aberto nesse tempo, para aquilo que o Senhor pode fazer. Se eu ficar apenas olhando para aquilo que passou e não focar no que o Senhor pode fazer agora, a minha vida será paralisada, amém? Então, assim, é o tempo de que mesmo que você esteja com dificuldades e que o emocional esteja abalado, sempre lembre que as coisas velhas já se passaram e que o Senhor está fazendo coisas novas, coisas ainda maiores do que podemos imaginar. E que se você pode ser um instrumento que já foi preparado, você pode atuar em cima disso. Amém? Então, assim, esse foi o meu testemunho sobre esse período da base. Demorou um tempo para que eu conseguisse voltar e ignorar todos os meus sentimentos e coisas da minha mente. Mas quando passou, o Senhor ele trouxe uma calmaria ao meu coração de que eu estava fazendo a coisa certa, no tempo certo e no momento certo. Amém? Amém. Glória a Deus. Muito obrigado, Júlia, por compartilhar. E é realmente isso, como a Júlia começou dizendo, um ponto muito importante, que é que as experiências são particulares, né? Cada pessoa tem uma reação diferente, mas eu pergunto para vocês, e vocês só escreve aí no recado, você teve alguma experiência de reentrada, alguma experiência depois de ter voltado do intensivo, da base, onde você sentiu uma certa dificuldade em sua igreja? Se sim ou não, só isso. Eu queria ter só uma estimativa de quantas pessoas passaram por uma experiência assim, ok? Só para a gente ter uma noção se isso é algo mais comum do que nós estamos pensando ou menos comum do que nós estamos pensando, tá bom? Então, dá aí, se você passou por algum tipo de experiência, algum choque, diz aí sim ou não foi tudo normal, diz aí para nós, tá bom? Para a gente ter uma estimativa de como isso, e qual é a proporção que isso causou. Mas é muito importante, eu me lembro uma vez que eu encontrei um aluno, um ex-aluno, um ex-aprendiz da base, né? Na verdade não tem ex, né? O que sai da base continua aprendendo, né, Júlia? Então, eu encontrei uma pessoa que tinha muitas palavras, e ela me disse algo que eu fiquei, assim, muito preocupado. Ela disse assim, eu disse, sim, o que você está fazendo? Não, eu estou esperando de Deus um sinal. E às vezes nós nos paralisamos querendo ver algo sobrenatural, onde Deus vai dizer, um anjo vai vir aparecer e dizer onde nós vamos atuar, onde nós vamos agir, e, na verdade, o grande papel de um discípulo não é esperar apenas o sobrenatural, embora isso seja importante, mas não só isso. Se vemos uma necessidade, um discípulo, ele atende à necessidade. Ele não espera apenas um sinal, mas se ele vê uma necessidade, ele atende a essa necessidade. Amém? Então, eu quero passar para um momento, eu vi que teve muita gente que falou que sim, né? Não sei se
Aí, então, nós temos aí, desse universo aí de 30 e poucas pessoas, pelo menos a metade passou por um tipo de experiência, assim, algum tipo de choque de chegar, né, e ter uma certa dificuldade. Então, eu me coloquei em um texto bíblico e eu quero passar para vocês um material que a gente produziu, uns slides, e a gente vai compartilhar isso na tela, tá bom? Se você tiver, durante a minha palavra, quiser dar fazer uma pergunta, faça primeiro ela escrita. Se você sente a necessidade de falar, pede aí para o pessoal aí nas mensagens, e a gente vai analisando aqui, tá bom? Para que você possa participar, ok? Acho que já está na tela aí, sendo compartilhado. Pronto. Me dá aí uma mãozinha aí, ok? Se você está me ouvindo bem, está todo mundo me ouvindo bem, o som tá bom aí? Joia, beleza. Top. Então, vamos lá. Pensando sobre esse tema de reentrada, quando a gente falou de reentrada, a primeira imagem que nos veio foi de um astronauta, né? Voltando, né, do espaço para o planeta Terra, e essa reentrada, essa volta para casa, é a parte mais perigosa da missão espacial, né? Então, essa é a parte que nós vamos enfrentar, deixa eu ver se eu... aqui. Essa é a parte mais perigosa de uma missão espacial, né? É a reentrada. E eu acredito que uma das partes mais perigosas do missionário, do semeador, do aluno, do que fez o intensivo, também seja uma parte perigosa, esse retorno para casa, né? E quando por quê? Porque ele vai sofrer vários tipos de atritos, né? O calor da reentrada, forças físicas intensas, riscos. Então, e qualquer falha técnica, qualquer falha espiritual pode comprometer. A gente sabe de pessoas que até perderam o foco, se distanciaram verdadeiramente do caminho como um discípulo de Jesus. Então, entendemos isso. Agora, nós não conseguimos, nem os astronautas, nem nós, eliminar todos os efeitos de uma reentrada. Não tem como eliminar. Mas nós precisamos nos preparar melhor para suportar os efeitos da reentrada. E eu acredito que nós falhamos nisso, né? Eu acredito que há uma falha onde nós precisamos ser mais intencionais e mais profundos em preparar as pessoas para essa reentrada. Então, eu passei 10 anos fora do Ministério Pastoral. Eu tive 10 anos como líder de missões, mestre na área do ensino, mas depois de 10 anos eu retorno a pastorear igrejas novamente. E eu senti também, como a Júlia compartilhou, eu senti também dificuldade e passei por algumas fases da reentrada. Aí eu me lembrei de Lucas, capítulo 9, onde Jesus tem a experiência lá no monte Hebron ou Tabor, né? Há uma dúvida aí sobre o local correto onde foi esse monte da transfiguração. A grande maioria acredita que foi no monte Hebron, mas lá naquela experiência, Jesus levou 3 discípulos para subir ao monte com ele, e lá uma experiência sobrenatural aconteceu. Eu não vou ler o texto, mas depois vocês podem ler, que a partir do versículo 28 de Lucas 9 até o versículo 45. Depois vocês podem ler, a gente vai compartilhar esse material para vocês. Então, o que aconteceu ali? Eu acredito que daquela experiência, né, dos discípulos e em contemplar a glória, né, a glória do topo da montanha, a experiência extraordinária, sobrenatural, afinal de contas, ali estavam o próprio Jesus, Moisés e Elias. Então, uma experiência extraordinária, ímpar para os discípulos. Só que, contudo, nessa experiência desses visitantes celestiais, né, Moisés, a presença de Deus com a nuvem, porque se formou a nuvem, tudo isso
levou os discípulos a dizer, rapaz, vamos fazer uma tenda e ficar aqui, mas não era nem para eles, era para Jesus, para Moisés e para Elias. Vamos fazer 3 tendas, por quê? Porque eles queriam deter, eles não queriam descer, eles não queriam sair daquele momento de contemplação, e os discípulos ficaram muito conectados nisso. Só que o contraste do topo do monte com o que eles tiveram que enfrentar no dia seguinte, voltando para o vale, eles encontraram uma realidade difícil, uma realidade de um pai angustiado para libertar o filho, de discípulos, os outros 9 que tinham ficado com incapacidade de expulsar o demônio, né? E a multidão que estava lá sufocando eles. Então, esse contraste entre a glória do topo e descer no vale foi um choque para os discípulos. E nesse contraste, nós também podemos ver a preocupação de Jesus com os outros e a preocupação dos discípulos consigo mesmo, né? Afinal de contas, quando eles descem, ele vê lá essa multidão, enfermos, doentes, uma realidade difícil, pai angustiado, discípulos incapazes, e Jesus chama essa geração de geração incrédula. Por quê? Faltava fé e força, né, e infidelidade dos discípulos e da multidão. Então, eu acredito que muitos de nós passam por esse momento de contraste entre o momento em que nós contemplamos algo extraordinário e voltamos para uma realidade. O que fazer? Como devemos nos comportar? Então, eu pontuei aí, na nossa conversa, os efeitos da reentrada, usando como analogia os efeitos que sofre um astronauta. E a primeira força o primeiro efeito de reentrada que um astronauta sofre é a força G, né, que é a força da gravidade multiplicada. Ele sai de um ambiente de gravidade zero e passa para um ambiente de gravidade mais forte, o que causa uma desaceleração ou uma aceleração negativa. E o corpo do astronauta sente, assim, como uma força esmagadora nele, né? Da mesma forma, o missionário também sente o peso espiritual do seu trabalho. Mas, sabe, Jesus declarou, né, lá em Mateus, capítulo 11, versículo 30, ele diz, aprendam de mim, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, apesar das dificuldades da vida e do discipulado, seguir a Jesus oferece uma experiência leve e suave. O que nós precisamos é não perder o foco de Jesus. Como diz o livro de Hebreus, capítulo 12, mantendo o nosso olhar firme no autor e consumador da nossa fé, para correr bem a corrida que nos está proposta, né? Então, depois de falar daquela nuvem de testemunha, Jesus, ali é o nosso foco, é aquele que nós precisamos manter o nosso foco, o nosso olhar fixo. Além da força G, o astronauta também sofre o calor da radiação, né? Então, as partes externas da nave ficam assim, sobre um intenso calor. E o escudo térmico protege o interior, mas mesmo assim, dentro da cápsula, o ambiente é alterado, luzes, tudo é alterado, e causando um certo medo para os astronautas. Da mesma forma, o calor de reentrada de um missionário, né, que sofre atrito, ele lembra do que ele passou no campo missionário, as experiências boas e negativas, né? Porque o missionário, em qualquer dessas dimensões, ou seja, um missionário de campo, base missionária, intensivo, ele vai passar por uns momentos bons e momentos difíceis, né? E assim como o astronauta tem a cabine que o protege, o discípulo de Jesus tem a armadura de Deus, e ele precisa se revestir dessa armadura, né? Como diz o apóstolo Paulo lá em Efésios, capítulo 6, ele vai ressaltar essa armadura espiritual. Então, nós necessitamos de uma experiência proativa na fé, e nesse momento não adianta ser passivo,
Nós não podemos nos fingir de morto, que nada está acontecendo. Precisamos nos revestir, sim, de toda a armadura de Deus e enfrentar a batalha que precisamos enfrentar. A vida do discípulo não é isenta de lutas, de conflitos, mas Deus providencia ferramentas para você lutar e estar preparado para enfrentar elas, né? E à medida que a Júlia foi dando o testemunho dela, você viu que o que parecia um momento difícil para ela, o próprio Espírito Santo foi conduzindo ela a superar, a vencer essa dificuldade inicial. E quando nós dependemos do Senhor, encontramos nele a armadura, todos os elementos necessários, né, as ferramentas necessárias para alcançar a nossa vitória. Outro ponto que eu destaco na reentrada, que eu quero usar também como analogia, a reentrada do astronauta voltando para o planeta, é o atrito do ar que cria tremores muito fortes. A nave fica sacudindo como quem vai se desfazer. O barulho e o superaquecimento podem ser ensurdecedores. Então, essas vibrações fortes, esses tremores fortes. E, da mesma maneira, o missionário passa por tremores por dentro, né? Como diz o apóstolo Paulo lá em 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 5, ele vai dizer que passou por lutas externas e lutas internas, tremores por dentro, né? E tribulações físicas por fora, mas ele buscou em Deus vencer esses tremores. Paulo revela em 2 Coríntios, capítulo 7, Paulo revela a sua vulnerabilidade, né? E a realidade das dificuldades do ministério. Ele diz, eu passo por isso também. Ora, se isso mostra que mesmo líderes espirituais fortes experimentam momentos de profunda angústia, que dirá nós? Então, o apóstolo Paulo não negou sua vulnerabilidade, não negou seus temores, mas ele encarou, apoiado na sua fé em Jesus Cristo. Como sempre falamos, Cristo é o centro de tudo, né? Então, esses tremores são reais, não vamos negá-los, mas nós vamos enfrentá-los segurando a mão de Cristo e apoiando uns aos outros. Não podemos enfrentar isso sozinho, né? A Júlia falou no seu testemunho que ela compartilhou isso com outras pessoas, inclusive com a Vitória Dantas, com outras pessoas que tiveram experiência. Não podemos enfrentar isso sozinho. Outra analogia que queremos trazer é o blackout da comunicação. Nós pesquisamos, descobrimos que durante a reentrada, a comunicação entre a nave e a base de apoio é totalmente cortada. Eles ficam de 3 a 7 minutos sem comunicação nenhuma, né? Há um bloqueio nos sinais de rádio, há um isolamento pelo qual o astronauta passa. Da mesma maneira, o missionário, às vezes, se sente isolado, se sente como que se Deus estivesse em silêncio, não fala nada, não diz nada, não manda um sinal, né? E, ao mesmo tempo, ele se sente isolado da sua liderança, dos seus irmãos, né? E isso pode levar o missionário a ficar ansioso, né, em face ao futuro que é imprevisível, né? Não sabe direito o que vai acontecer. Como a Júlia falou, na base tem um cronogramazinho semanal, já sei tudo que vai acontecer, como vai, quais as horas, quais os dias, mas ali nós estamos em silêncio. Lá em Apocalipse, capítulo 8, é narrado que no céu se faz silêncio por meia hora. E quando o céu está em silêncio, né, é porque grandes coisas estão sendo preparadas, né? O silêncio não é sinal de inatividade, e sim de uma cuidadosa preparação. Deus está preparando algo grande para vocês, né? Vocês não passaram por essa experiência à toa, vocês não foram chamados para fazer parte de um mover à toa. Deus preparou você, fortaleceu vocês, e eu creio que há uma
cuidadosa preparação de Deus para algo extraordinário que está por vir. Vocês sabem, eu falo sempre, eu acredito no último grande avivamento, que na verdade eu acredito que já começou, e que nós precisamos estar centrados em Cristo. Nós não podemos mais aceitar essa inércia, de voltar para casa e cair nessa inércia, nessa passividade. Nós precisamos reagir. Nós somos pessoas que foram escolhidas por Deus para fazer algo extraordinário, para fazer algo diferente. Não fomos chamados para normalidade, nós fomos chamados para o sobrenatural. Então, eu acredito que isso é realidade em cada um de vocês que estão me ouvindo. E aqueles que fazem parte desse grupo, que não puderam estar hoje à noite, mas eu acredito que vocês fazem parte de uma geração que vai fazer a diferença, que vai promover o maior grande avivamento antes da volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Né? Continuando aqui, esse silêncio, às vezes, pode ser mal interpretado como se Deus não estivesse lhe ouvindo, como se sua liderança não estivesse lhe ouvindo, mas há uma cuidadosa preparação para algo maior que nós mesmos podemos perceber. Um outro ponto, ou os últimos 2 pontos que eu quero falar nessa analogia, antes de falar sobre a nossa conclusão aqui, é o pouso. O pouso, ele causa sensações físicas muito fortes no astronauta, dificuldade para respirar, pressão no peito, tontura, fadiga muscular. O astronauta, ele fica enfraquecido. Nós vimos alguns vídeos em que eles precisam até de apoio de alguém para segurá-lo, para apoiá-lo. Até no manuseio das coisas ele perde o controle. O missionário também, ele precisa desse acolhimento pastoral, ele precisa de um tempo de descanso, e descanso não é só inatividade, o descanso é a confiança depositada em Deus, e ele precisa enfrentar essa reentrada com o apoio, o acolhimento pastoral, o compartilhar com outros missionários, com outras pessoas, com outros amigos, amigas, para que ele possa enfrentar isso junto. Nós precisamos de ajuda nessa fase, porque o retorno causa essas sensações de dificuldades que nós precisamos enfrentar com alguém. E após a aterrissagem, o astronauta viu coisas que mudou a sua perspectiva de vida, que nenhum homem comum viu. Ele viu coisas numa dimensão, numa perspectiva totalmente diferente do ângulo da Terra. Ele viu a fragilidade da Terra, ele viu coisas que muitos não puderam ver. Então, eu acredito também que quando temos uma experiência com Jesus, nós vamos ver o que ninguém nunca viu, ouvir o que ninguém nunca ouviu e entender o que muitos ainda não entenderam. Mas Deus tem preparado para os seus filhos. Então, eu quero lembrar a você, quando nós voltamos ao convívio da nossa família, da nossa igreja, é preciso lembrar que Cristo continua sendo o centro da nossa vida. Nós não podemos perder Cristo do centro. Ele é o centro da nossa vida. Ok? Então, esses efeitos que um astronauta passa, eu quis mostrar para vocês, através dessa analogia, que o missionário também passa por esses efeitos de reentrada. Então, e após a aterrissagem? O que nós devemos, o que nós precisamos pensar? Então, eu li esse livro aqui já há algum tempo, não sei se... Volta a tela aí, a minha imagem, não sei se vocês estão vendo. Tá, volta aqui para... Muito bem. Eu li esse livro aqui já há algum tempo. Assim que eu assumi a mina, eu li esse livro, chama A Missão de Enviar Hoje. A Missão de Enviar Hoje. Nós vamos colocar o título desse livro aí para vocês. O André vai passar para vocês o título dele, e a editora é da Jocum, é um brasileiro que escreveu ele, e eu fiz... ele fala de um comportamento, ou padrões de comportamento na reentrada.
E eu vou falar sobre esses 5 padrões que ele fala nesse livro aí para vocês, e eu queria que, à medida que eu fosse falando dele, você fosse analisando se você passou por esse padrão de comportamento, por esse comportamento. É lógico que nós não somos dirigidos por nossas emoções, nós somos dirigidos pelo Espírito Santo de Deus. Nós não andamos na alma, nós andamos no Espírito, amém? Nós não andamos na alma, nós andamos no Espírito. Mas esses 5 padrões de comportamento que o Perillo menciona aí nesse livro, o desafio de enviar hoje, ele fala de 4 princípios que são 3 bem negativos, um é meio neutro, e o 5º padrão de comportamento que é o ideal que nós precisamos alcançar. Então, eu quero mencionar eles aqui para vocês e dar algumas dicas que ele compartilha nesse livro. Depois você pode ler o livro. Eu acredito que até todo promotor de missões precisa ler esse livro, porque ele cuida tanto do envio, quando ele cuida também quando esse missionário retorna para a igreja local, e esse livro ajuda nessa perspectiva. Tá bom? O André fixou aí o nome do livro, né? E ele é da Jocum, viu? Da editora Jocum. O primeiro comportamento que ele menciona é a alienação. O que é isso? O missionário volta e ele sente que não pertence mais, né? Nem à sua igreja de origem, nem ao seu campo, se ele está vindo de um campo fora, né, de outra cultura, de outro país, mas ele sente como se ele não pertencesse mais. Eu mesmo senti isso quando voltei aqui para a minha cidade de origem, que era Teresina. Os primeiros meses eu me sentia totalmente inadequado nessa cidade, porque não me sentia mais pertencendo. Tive dificuldades nisso, porque não me sentia pertencendo. E qual é o perigo aqui? É se isolar. O missionário pode se isolar, ele evita o contato, ele aprofunda a solidão, e o que é que isso causa? Frustração. Então, o primeiro padrão de comportamento na reentrada é a alienação. E se esse é um sintoma que às vezes sentimos, de nos isolar, nos distanciar, evitar o contato, e dar até desculpa, não, eu preciso resolver isso, há muita coisa que eu preciso resolver agora, eu não estou preparado ainda, eu preciso orar mais. Então, esse isolamento é perigoso, é uma alienação, né? Então, no nosso quadro compartilhado pelo Perillo, esse é o primeiro padrão de comportamento difícil. Vai marcando aí se você passou ou passa por esse tipo de comportamento, desse padrão de comportamento. Segundo padrão de comportamento, ele chama de condenação. Aí o missionário, ele critica e ele rejeita o povo local, apontando falhas e comparando com o tempo que ele passou ou na base ou no intensivo. E o que é perigoso aqui? Ele considerar que essas pessoas não têm fé. Parece que o comportamento deles não é cristão, porque nós passamos por uma profunda intimidade com a palavra de Deus, e padrões mais elevados foram exigidos de nós no campo ou na escola, e nós acabamos criando um senso crítico perigoso, e pode desenvolver um espírito de julgamento. Nós acabamos julgando as pessoas e nos tornando amargos ou distante da comunidade. Hebreus capítulo 13, versículo 15, ele diz assim: cuidado para que ninguém permita que uma raiz de amargura brote em seu coração, e assim você seja privado da graça de Deus, perturbado, e ainda você contamine aos outros. Então, nós precisamos tomar cuidado com esse padrão de comportamento que é a condenação. Vai marcando aí, se você passou por esse tipo, achando que as pessoas eram menos crentes do que você, né? Que você elevou o seu padrão e queria que outros sentissem o mesmo. Terceiro
Repetir o versículo de Hebreus. Hebreus capítulo 13, versículo 15. Se eu conferir, se é o 15 mesmo aqui. Hebreus 13, 15. Não, é 12, 15. Deixa eu ver aqui. Obrigado. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbes, e por ela muito se contamina. Então, a amargura causada por esse espírito de julgamento acaba privando a pessoa da graça, brota uma perturbação nela e ainda contamina aos outros, né? Então, é Hebreus 12, 15. Correção aí. Terceiro padrão de comportamento é a reversão. Primeiro é a alienação, o isolamento propriamente dito. Segundo é a condenação, uma crítica e um espírito de julgamento elevado em relação aos outros cristãos. E o terceiro padrão de comportamento é a reversão. Em vez de se integrar com a sua experiência missionária, com o que ele aprendeu, o missionário ele volta aos padrões antigos, né? Ele esfria, ele perde o propósito, e isso pode causar até o abandono do ministério, da sua fé, da sua visão missionária, do seu desejo de ser uma resposta de Deus em missões, ser uma resposta de Deus no discipulado. Ele acaba esfriando a sua fé e ele entra no automático, né? Ele volta para o automático. Então, ele não busca o extraordinário, o sobrenatural, e ele volta aos seus padrões antigos, volta aos marcos antigos, e esse é um perigo também. Essas três primeiras níveis de comportamento, ou padrões de comportamento, alienação, condenação e reversão, é totalmente negativo, né? E a gente precisa ligar a nossa lâmpada de alerta, se em algum momento a gente está vivendo um desses padrões de comportamento, ok? O quarto padrão é a fuga, tanto de mestre como do mestre. Foge de Cristo e cria estratégias para fugir. Na verdade, ele busca um nível de estabilidade, né? Ele consegue se readaptar de forma superficial. Ele mantém, assim, meio integrado, meio não, uma experiência fazendo alguma coisa aqui, outra ali. Ele vive bem, mas a sua contribuição missionária é limitada. Ele fica na mediocridade, né? Ele nem é um crente lá totalmente frio, mas também ele é limitado na sua contribuição como discípulo, como discipulador e como missionário, né? É limitado. É uma tentativa de estabilizar. Ele foge do chamado do mestre, né? Ele foge daquilo que o mestre lhe entregou, Cristo. Ele foge do chamado, né? Ele vai para o fundo do navio, como Jonas fez, tenta fugir do seu chamado. E aí, embora seja um pouco neutro, também causa um perigo, porque faz com que o missionário, o discípulo, se acomode, fique na neutralidade. E, por último, o padrão que nós esperamos é esse que nós destacamos: integração. Esse é o padrão saudável. Isso é o que nós queremos alcançar, mas não podemos alcançar sozinho. Nós precisamos de um grupo de apoio. Nós precisamos que a igreja local se mobilize. Nós precisamos que você, que já passou por essa experiência, prepare melhor o caminho de retorno de outros missionários que vão voltar à sua igreja, né? Esse é um padrão mais saudável. O missionário, ele consegue unir o que aprendeu no campo, o que aprendeu na base, o que aprendeu no intensivo, com a sua igreja local e família. Ele consegue unir as duas coisas, o que ele aprendeu, e ele não precisa, acho que uma expressão que a Júlia falou, é como que fosse vomitar tudo de uma vez, mas ele precisa ter sabedoria para ir compartilhando e trazendo mudanças de comportamento na sua igreja local
e na sua família. Então, quando essa integração acontece, quando ele consegue isso, ele se torna bênção para a igreja local, ele se torna um mobilizador para que outros vão para o campo, né, em missões, e é uma testemunha viva do que Deus faz e do que Deus fez, tanto do que Deus fez no campo, na escola, na base, no intensivo, como o que Deus está fazendo na vida dele. Quando o contraste da contemplação com o vale passa, quando esse contraste, esse impacto diminui, aí sim nós começamos a nos tornar mais parecidos com o nosso Senhor Jesus Cristo. Quando a gente vai ver lá em Lucas, capítulo 9, só para retornar, depois que o monte, depois da transfiguração, houve alguns momentos lá no monte que foi importante. Quando a voz lá no monte disse, a voz que era Deus, no meio da nuvem, ele disse, este é meu filho, a ele ouvi. Esse é um ponto importante para trazer o equilíbrio na nossa reentrada. É não esquecer o que ouvimos do Mestre, é não esquecer quem é o nosso Mestre, quem é Jesus para nós. E quando os discípulos voltaram para aquela realidade, né, e viram os discípulos, eles não entendiam tudo, mas o Espírito Santo hoje nos é dado para podermos entender todas as coisas que Cristo fez e está fazendo através de nós. Então, o que eu espero? Que você não se paralise, que você seja uma resposta de Deus na sua igreja local, que você seja uma resposta de Deus na sua família. Não acredito, não tenho dúvida nenhuma, não acredito na possibilidade de Deus envolver você em um tempo extraordinário, ou seja, na base, no intensivo, ou em FOL, ou encontro, qualquer experiência especial que você teve com Cristo. Eu não acredito que isso se resume só àquele momento. Eu não acredito que o Espírito Santo empreendeu um esforço para levar você a um lugar, para trazer a você uma nova dimensão, para que aquilo se limitasse somente àquele momento. Você está sendo chamado, eu sei que é uma responsabilidade, mas você está sendo chamado para andar no sobrenatural, parar de andar na alma e andar no espírito, parar de ser guiado por seus sentimentos e andar no espírito. Então, eu quero perguntar a você, em algum momento você se identificou com alguma dessas padrões de comportamento? Em algum momento você se alienou, tomou o papel de juiz, de crítico? Você voltou ao estado original antes daquilo que você experimentou? Você procurou fugir, né, tanto do mestre como fugir da sua responsabilidade? Então, vejo que alguns de vocês estão apontando como sim. Vários aí dizendo sim, passou por algum desses momentos. E o que é que nós queremos? Que você passe agora para esse momento saudável. Afinal de contas, o padrão que Deus quer, que Deus deseja na sua vida, é que você supere, que você encontre em Cristo um caminho mais excelente. Aquele que nos chamou, ele nos capacita para irmos mais além. E eu vou te pedir uma coisa, não espere um sinal. Você já sabe o que tem que fazer. Você já sabe o que precisa fazer. Não precisa mais de um sinal. Quando nós pedimos um sinal, quando queremos uma prova de Deus, Deus também faz prova de nós. Lembra de Gideão, né? Então, nós precisamos ser respostas para Deus agora, não semana que vem, agora. Você tem um chamado, você não pode ficar paralisado. Se há alguma dificuldade, busque ajuda, nós estamos aqui para lhe ajudar. Manda no privado, pastor, estou tendo essa dificuldade, pastor, estou paralisado. Compartilha com outros que você sabe que são pessoas espirituais, né, que podem lhe ajudar nessa caminhada. Não enfrente isso sozinho. Não enfrente isso sozinho. Busque ter uma ajuda. Seja de nós aqui, por isso nós estamos nesse grupo,
e nós vamos trazer outras experiências, outras ministrações, outros pastores estarão ministrando aqui, para que você rompa a bolha, que você não fique na mediocridade, mas que você seja um instrumento poderoso nas mãos de Deus. Como eu disse, eu não acredito que o Espírito Santo se moveu em você para ser limitado a um período, a um tempo. Não. O Espírito Santo agiu na sua vida para que você fosse uma ferramenta nas mãos de Deus para trazer o verdadeiro avivamento. Amém? Então, nós vamos ouvir aí se você quer compartilhar algo, nós temos, nosso tempo ainda tem aí uns 15 minutos, e eu queria... Tem comentários primeiro. Vamos ver os comentários primeiro. O André vai falar aqui dos comentários e a gente vai... Primeiro, a Regina falou que foi muito importante para ela ser recebida por seus pastores, líderes e intercessores na volta do campo missionário. Olha aí, a Regina, eu acho que está... Não sei se eles ouviram. Vamos ver alguns comentários. O André vai ler os comentários para que vocês possam ouvir. Aí a Adila falou, né, pastor, não, alguns sentimentos surgiram, mas examinei que não cheguei nessas 4 situações. Estou sendo acompanhada por minha líder e tenho estado tranquila. Uau, glória a Deus. Base nesse primeiro semestre de 2025, né? Aí a Regina falou, para não paralisar, eu me apeguei com as palavras que já tinha e busquei permanecer firme até conseguir me readaptar. Uau. A Rayane, ela falou que queria compartilhar um pouco sobre, né? Acho que ela quer abrir Sim. o microfone, né? Ok. Rayane, você quer compartilhar aqui conosco? Pode abrir o seu microfone e compartilhar. Amém, pastor, graças e paz, boa noite. Assim, quando eu saí do intensivo, foi um baque muito grande para mim, porque eu achava que eu estava completamente sozinha, eu achava que Deus já não falava mais comigo de certo modo, porque, sendo bem sincera, antes de ir, eu já estava totalmente negativa. Tem gente que vai positiva, eu fui negativa, vai acontecer tudo de ruim lá dentro. Mas quando eu cheguei, Deus me quebrou em muita coisa, e foi muito bom, de fato. Mas eu me apeguei tanto àquilo que eu achei que eu não teria experiências novas, que a graça de Deus não se renovaria sobre a minha vida. E, infelizmente, esse foi o meu erro, porque com isso eu passei 5 meses de frio espiritual muito grande mesmo, ao ponto de que eu não lia mais a Bíblia. A minha única oração que eu fazia era: Senhor, me perdoa, eu não consigo mais seguir com propósito. Minha vida já não tem mais sentido. E amém, que eu não agradecer mais por nada. E, assim, no final do mês passado, eu tinha conversado com a liderança sobre isso. E algo que ela já tinha me falado, que eu me apeguei tanto à questão de viver de experiências, que eu já não estava mais olhando para o agora. Eu me apegava tanto ao passado que eu não conseguia viver o presente. E aquilo tinha me paralisado tanto ao ponto de que eu já não olhava para a igreja local como um lugar que eu pertencia de fato. Eu via como um lugar que já não era mais meu. Eu só me sentia pertencente se eu voltasse, entre aspas, mas não tinha como voltar, porque o lugar que eu evangelizei não era o meu lugar, era algo temporário. Só que eu não entendia isso de certo modo. Ok. Então, esse ponto aí, esse padrão de comportamento começou com uma alienação mesmo, né? Como nós falamos aí, você acabou se isolando, porque aquilo que você viveu foi muito intenso, né? E você não se encontrou de novo. Mas, amém, porque agora, sim, 5 meses, né? Você passou 5 meses nessa luta. E, glória a Deus, você retornou. E o que eu espero agora, Rayane, é que o seu potencial seja realmente intensificado, porque há muito mais ainda para Deus fazer na sua vida. Há algo extraordinário que Deus deseja fazer. Você faz parte de uma geração que vai experimentar o que os últimos dias, vai experimentar um derramado Espírito Santo sem medida. Eu creio tanto nessa geração, e você faz parte dela. Eu creio tanto que o que Deus vai fazer não é igual, porque Deus não faz nada igual, mas não é mais importante do que Pentecoste, mas será mais intenso, ok? Não será mais importante que o Pentecoste, lá de Atos 2, mas será mais intenso o que Deus vai fazer.
Eu creio nisso, eu creio em vocês. Eu acredito que Deus vai fazer isso na geração de vocês. Obrigado. Mais alguém quer compartilhar algo? Regina está aí também, né? Ei, Regina, graça e paz, minha filha. Você está onde agora? Está em Imperatriz, né? Estou em Imperatriz. Vou compartilhar um pouquinho. Sim. Retornar para mim me trouxe muitas dúvidas quando Deus me trouxe a palavra de retornar. E Deus foi tão lindo que Ele me preparou 3 meses antes do retorno. Ele me deu a palavra para retornar. Então, eu tive a graça de ser acompanhada nesse período e já ir me preparando antecipadamente. Porém, para mim não foi fácil, assim como o senhor comentou aí, quando retornou para o Piauí. Chegar em casa, me adaptar com a casa de novo, com a convivência com a minha família, essa parte para mim foi a mais difícil. Mas aí, o que eu fiz de imediato? Graças a Deus, eu fui bem acolhida, assim, pelos pastores, pela liderança, e acabei não me isolando. A primeira coisa que eu fiz foi, eu cheguei, pois eu estou aqui, o que eu posso ir fazendo até que Deus me dê outra palavra. E é o que eu tenho feito, tenho orado agora, ainda tenho palavras de retornar para o Amazonas, e temos orado pelo tempo, entendendo que esse é um novo tempo, é um tempo de novas ferramentas que Deus tem entregue, mas a saudade fica, isso é de certeza. Eu sinto falta quando postam alguma coisa, eu não estou lá, mas eu entendo que eu também, estando aqui, eu tenho algo para fazer aqui, tem algo a ser realizado aqui, tem algo a ser acrescentado de Deus na minha vida, para um novo tempo, para algo maior. Então, por enquanto, sou Imperatriz. Glória a Deus. Você acredita, essa pergunta é para todos que estão aqui, você acredita que Deus vai fazer algo extraordinário, que há um avivamento sendo derramado, e que aquele que não somente desejar, mas buscar, vai receber? Você acredita nisso? Amém? Estou vendo aí. Sim, amém, amém. Então, se acreditamos, gente, então não podemos continuar fazendo as mesmas coisas. Vocês já me ouviram falar uma frase que eu digo assim: se você quer o que você nunca teve, faça o que você nunca fez. Já ouviu essa frase minha? Se você quer o que nunca teve, você precisa fazer o que você nunca fez. Então, há um avivamento sendo derramado. O John está aí, o John Gavião. Está aí, John? Tem um outro comentário aí. Do Pedro. Deixa eu dar uma lida aqui nesse comentário do Pedro. No primeiro intensivo que fiz, na volta, no caso, muitas das vezes me senti insuficiente por não estar fazendo o que fiz durante o campo, experiência e serviço. Demorou um pouco, mas descobri que só na suficiência em Cristo. E a minha igreja local, mesmo não tendo as mesmas necessidades de um campo, precisa do que recebi de Jesus, sendo em pouca quantidade ou em muita. Amém. É isso. Aquilo que você, às vezes a gente faz nessas viagens missionárias, o que nosso pastor pede para a gente fazer na nossa igreja, a gente nunca fez. Aí vai para a viagem missionária, participa, vai, lava, puxa, faz de tudo. Aí volta para a igreja, não faz. Né? Então, amém, que você entendeu na suficiência de Cristo que pode fazer, né? Nós vamos deixar de ser preguiçosos, né, gente? Em nome de Jesus. John, eu queria que você entrasse aí. Dá para você falar, John? Não dá sim, pastor. Opa, pronto. pode. Ei, John, como foi a sua volta aí para a aldeia, né? Porque a sua realidade, a sua cultura, né? Você sentiu alguma dificuldade, John? Pastor, com certeza. Muita. No quesito, tipo assim, de voltar, ainda, tipo assim, querer compartilhar tudo aquilo que a gente absorveu durante, principalmente uma carga, uma bagagemzinha, vamos dizer assim, durante os intensivos e a base, principalmente. Foi muito complicado tentar, tipo assim, encaixar na cabeça dos que estavam ao nosso redor, principalmente aqui na aldeia, porque a gente está ainda introduzindo algumas coisas muito novas ainda para
para a galera aqui, então fica muito complicado eu compartilhar algo novo. Então, foi muito difícil, tipo assim, eu queria acelerar as coisas, mas ainda tinham pessoas engateando. Então, para mim, tipo assim, parecia que eu estava totalmente em outro lugar, assim, sem saber o que fazer. Sim. Então, foi quando eu ouvi uma voz do Espírito Santo falando que eu devo fatiar fatias de bolo. Uau! Então, tipo assim, eu não devo colocar um bolo inteiro na boca de uma criança. Então, tipo assim, Vai vamos dar fatiar um pouquinho para cada um começar a entender sobre aquilo que ele já está começando a fazer aqui na reserva. É verdade. Você dar tem que ser aos poucos, né? E ir aumentando a solidez do alimento aos poucos, né? Começa Sim. com uma coisa mais leve, suave, até chegar numa coisa mais pesada, uma feijoada, uma panelada espiritual. Isso é verdade. E, John, eu vi o vídeo da sua oração lá na aldeia, né? Foi na Acroti, né? Na Acroti. Sim. Ah, paz, tremendo. Foi um momento importante, ímpar, viu? Não, eu estou orando para que Deus mantenha essa chama acesa, que aquilo que você fez, que muita gente não entendeu, mas eles vão entender. Amém? Verdade. Glória a Deus. Tem mais algum comentário aí? Gente, nós vamos encerrando, mas eu queria fazer 2 propostas para vocês, tá bom? A primeira proposta é que eu queria que pelo menos uma vez por mês a gente se encontrasse, tá bom? Se você acha que é relevante o que nós fizemos aqui hoje, eu sei que, como primeira experiência, a gente ainda tem coisas para melhorar, e nós vamos melhorar, tá bom? Nós temos uma equipe aqui, eu, o André, a Maiana, vamos trabalhar para melhorar isso. E eu queria que, se você deseja, dá o seu sim aí, né, tá bom? Dá o seu sim para mim ver, eu estou vendo aí, ó, beleza, então nós vamos manter isso aí, tá bom? E eu vou marcar, aí eu vou abrir o grupo, temporariamente, só para você colocar sugestões de temas que você gostaria de ver abordado, tá bom? Aqui no nosso coisa. Vou abrir só por 24 horas, e em 24 horas, depois eu fecho de novo o grupo, porque aí eu só vou ficar mandando. Eu vou mandar os slides e a minha anotação para vocês aí em PDF. Aí vocês podem utilizar, viu, aprofundar. Quem puder comprar o livro, compra, dá uma leitura, vai ajudar. Eu sei que é um livro que ajuda mais ao Ministério de Missões da igreja local, mas você tem um papel importante e relevante nisso, tá bom? A outra coisa que eu queria oferecer para vocês, eu vou pôr também no grupo um link de um formulário. Eu quero oferecer um curso de 4 lições sobre ativação ministerial, tá bom? Se você tiver interesse em fazer o curso, você entra lá no link que nós vamos pôr. Depois das 24 horas, eu vou pôr o link lá, vou gravar um vídeo, vou pôr o link. Aí, se você quiser fazer o curso, é gratuito, você só vai pagar se você quiser o material, o PDF dele. Eu vou dar a aula, se você quiser, você vai pagar uma taxazinha pequena para poder ter o material que nós vamos fazer, tá bom? São 4 lições, ativação ministerial, e você pode se inscrever. Eu só vou pôr o link depois de 24 horas, que eu quero ver as suas opiniões. Vamos ver mais alguns comentários. Estava precisando ouvir essa palavras. Valeu, Caroline. Da Carol, lembra, sim. É importante tanto para nós que retornamos, quanto para acolhermos missionários da nossa igreja quando volta. Regina, isso mesmo. Rodrigo, pastor, depois de 2 meses que eu fiz o intensivo, o Espírito Santo me entregou 2 coisas, uma flecha de fogo e um arco. De primeira, não entendi, só que eu falei com a minha liderança. Aí depois fui direcionado que essas palavras significam um tempo de preparo na minha vida. Beleza. E esse tempo de preparo, como é flecha de fogo, né? Esse é um tempo de preparo para um batismo de fogo no Espírito, ok? Flechas de fogo. Não é flechas comuns, são flechas que vão incendiar corações. Então, você vai se mover no Espírito
para incendiar corações de pessoas. Flechas incendiárias. Depois, quando eu voltei de 16:15, quem é que está falando aí? A Sara. Quando eu voltei de 16:15, foram poucos dias, mas dias de muitas experiências com Jesus. Depois das aulas e das muitas ministrações, aprendi muita coisa nova e voltei empolgada para contar às pessoas o que aprendi. Só que o Senhor tem me ensinado que não temos como alimentar um bebê com alimento sólido, como nós falamos, senão ele vai vomitar. Então, tem sido um tempo de ouvir e revelar Jesus pouco a pouco em sua simplicidade. É isso, mas não podemos parar. Não vai, não está preparado para receber esse alimento, então não vou dar. Não, dilui o negócio, começa a dar, e aos poucos você vai tornando sólido esse alimento ao coração das pessoas. Joia, olha aí, gente, um outro evento que é importante, o 16:15, tem muita coisa que recebe e volta para casa, né? 16:15, esse ano, o pastor Nakayama vai fazer, o ano que vem, fez esse ano, o ano que vem vai fazer novamente. Rayane, glória a Deus, obrigado, Rayane. Muito bem, então, gente, obrigado por sua participação, tá bom? Se alguém quer dar mais alguma palavra, ok, então, amém, Sara, carregamos sim essa responsabilidade de ser aqueles que conhecem a verdade e transmitem essa verdade, amém? Gente, então nós vamos abrir o grupo por 24 horas para você dar a sua opinião de como foi. Se você tiver alguma sugestão também, pode dar uma sugestão para a gente melhorar e uma sugestão de tema para a gente abordar no nosso próximo encontro, tá bom? Obrigado, Júlia, por seu testemunho, obrigado porque a partir daquilo que a gente conversou, isso nasceu daquela conversa, então, obrigado, que Deus abençoe a todos, e nós vamos abrir o grupo, dá lá a sua sugestão, e 24 horas depois, daqui a 24 horas, eu vou pôr o link para quem quer fazer o curso comigo, um curso online. Amém, pastor Daniel, foi algo bom para a minha vida nesse tempo que eu estou. Amém, William, Regina, obrigado, pastor Feitosa, sempre bom aprender com o senhor. Amém, obrigado, Regina, que Deus abençoe. Amém, Cauane, glória a Deus, muito necessário. Gente, deixa eu orar abençoando e quero agradecer mais uma vez por você participar, confiar naquilo que nós estamos fazendo. Obrigado. Pastor Sérgio, bom rever o senhor também, pastor. Glória a Deus. Sérgio lá em Palhoça, Santa Catarina. Deus abençoe. Papai querido, no nome poderoso de Jesus, obrigado por esse tempo de qualidade, obrigado por aquilo que experimentamos nessa noite. E eu peço, ó Deus, que o Senhor venha com acréscimo daquilo que nós falamos, que o teu Espírito nos leve a lugares mais altos. Nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor derrame do teu refrigério sobre a vida de cada um dos teus filhos que participaram, que estão nesse grupo, ó Deus, sobre suas igrejas, seus ministérios, ó Deus, ativa o ministério de cada um, torna mais amplo, no nome poderoso de Jesus. Eu os abençoo em nome de Jesus. Amém. Sim. Deixa eu ligar a câmera, tirar um print. Dá para você ligar a câmera aí, só para a gente dar um print? Quem puder, liga aí. Dá um sorriso, a gente vai tirar um print aqui da tela. É o Rodrigão, beleza, Rodrigo. Quem pode abrir, abre aí a câmera, para a gente poder fazer um print. Tem mais gente abrindo, Rayane, obrigado. Beleza, ajustar aí para isso, mosaico. Beleza, aumenta aí. Beleza, agora sim. Ei, Sérgio, tá frio aí, hein, Sérgio? Tá em Palhoça, Santa Catarina, Sérgio. Aí, John. Beleza, gente, vamos lá, vamos tirar o print aí. Será que tem mais gente aí? Deixa eu ver. Desaparece todo mundo, será? Deve ter um que... Pronto, beleza. O Isaac está aí. Acho que não, acho que tem que ser aqui na tela, ó. Cadê? Foi muito bem, vamos tirar agora o print. Olha agora. Agora.
Beleza, vamos tirar o print aí. Abre a câmera, vamos tirar o print. Top! A Júlia tá em casa. Ah, a Júlia tá aí também. Tira aí o print. Quem tira? Você consegue tirar daí, Gastão? Tira aí, sim. Tirou? Beleza. Joia, gente? Vamos lá no grupo, vamos lá no grupo. Peraí, pastor. Tá. Peraí, pastor. Amém. Deus abençoe, gente. Tchau. Até a próxima. Que Deus abençoe. E aí, Júlia? Foi bom? Pronto, foi saído. Pronto. Então, Júlia, leva lá para sua avó. Muito bem. Tá. Tem que encerrar a gravação. Encerrar a gravação. Parar a gravação. Ok.